Sob as abóbadas de pedra mais antigas que a memória, atrás de uma porta selada pelo silêncio e não por decreto, 12 homens se reuniram no coração de Roma. Mas não eram homens comuns. Cada um havia sido convocado pessoalmente por uma carta lacrada com o selo do Papa Leão XIV. Nada de assistentes, imprensa ou atas. Aquilo não era uma reunião, era um acerto de contas. Na cabeceira da mesa, sereno e inabalável, estava Leão. Não vestia ornamentos ou pompa, mas algo muito mais denso. O peso de um segredo que se recusava a repousar. Ele acabara de retornar de uma peregrinação que ninguém sabia que havia acontecido. Sem fotos, discursos ou seguranças. Apenas o Papa, sozinho, nas montanhas além de Jerusalém, onde viu algo que dilacerou a própria alma. E por dias ele não disse uma palavra, nem ao secretário de Estado, nem ao colégio de cardeais, nem mesmo ao seu confessor. Apenas uma única pessoa soube, o cardeal Luiz Antônio Tegel, e mesmo ele mal ousava mencionar o que escutou. Naquela manhã, sentado diante do Santo Padre, havia um homem que não estava ali para ouvir, mas para desafiar. Era o professor Dante Bellori, o crítico mais implacável do Vaticano, um homem cuja língua cortava como lâmina e cujo coração fora moldado pelo orgulho. Ele fitava o Papa com uma única pergunta ardendo nos olhos. O que Vossa Santidade viu que ocultou de todos, mas revelou a ele? Disse isso sem medo, sem reverência, como alguém que acreditava que o Papa lhe devia uma resposta. A sala silenciou por completo. Nenhuma tosse, nenhuma cadeira arrastada. Até o ar pareceu hesitar. O Papa não respondeu de imediato. Levantou-se, não com teatralidade, mas com a lentidão de quem já carrega nos ombros o peso do que está prestes a ser revelado. Não olhou para Bellori. Olhou através dele. Depois voltou o olhar para o cardeal Tegel, que permanecia imóvel, os olhos marejados, como se já soubesse que aquele momento, aquela revelação, não era para ouvidos humanos, mas seria concedida por algo maior. Quando o Papa enfim falou, sua voz não se elevou. Ela desceu sobre todos, penetrando os ossos. Há coisas que a alma vê e que a língua não ousa nomear. Mas se o silêncio se torna pecado, então devo falar agora. Só um homem sabe o que vi, porque só ele chorou antes mesmo que eu dissesse uma palavra. Aquele salão de pedra se transformou então num santuário, não de doutrina, não de dogma, mas de temor, espanto e uma reverência muda. O que o Papa Leão XIV testemunhara naquela montanha varrida pelo vento não era uma visão para ser arquivada, era um aviso, um espelho, uma ferida. E quando a última ressonância da sua voz se dissipou pelas paredes de pedra, nenhum dos que estavam ali, não importa quão orgulhosos, inteligentes ou certos de si fossem, jamais olharia para a igreja da mesma forma. Agora, é você quem está no lugar deles. E ao ouvir isso, pergunte-se, o que faria um Papa se calar? E por quê? Somente ele sabia. Leão XIV não era o Papa que Roma esperava. Nascido Miguel de Santa Cruz, não chegou ao trono papal por articulações políticas ou alianças de bastidores, mas por uma vida inteira caminhando descalço por vilarejos esquecidos. Era um filho da América Latina, fluente em 6 idiomas, mas se expressava melhor no silêncio. Seus sermões eram curtos, suas orações longas. O povo o chamava de o Papa que escutava, não por dar entrevistas, ele não dava nenhuma, mas porque sabia sentar-se ao lado de uma mãe em luto ou de um padre quebrado e permanecer em silêncio, até que a dor deles se sentisse segura o bastante para se revelar. Sua eleição abalou as estruturas do velho Vaticano, não apenas por ser o primeiro latino-americano a se tornar Papa, mas porque não trazia ambições, nem comitiva, nem necessidade de ser compreendido. E quando um mês antes daquele encontro secreto, desapareceu nas colinas além da Terra Santa, não deixou pistas, nem comunicados, nem explicações. Apenas o silêncio, o mesmo que agora pairava entre aqueles muros e dentro de cada alma que ousava escutá-lo. Roma prendia o fôlego. Quando ele voltou, era como se o tempo o tivesse abrandado. Caminhava mais devagar, falava menos, mas havia algo nos olhos dele que ninguém conseguia ignorar. Tinham visto o que ninguém viu. E ele se recusava a escrever. Nenhum comunicado, nenhuma encíclica, nenhuma explicação. Apenas um homem foi chamado para ouvir o que o Papa trouxera do alto da montanha.
o cardeal Luiz Antônio. Não o secretário de Estado, nem os chefes de doutrina ou de diplomacia. Apenas ele, Luiz Antônio Tegel, o cardeal filipino de voz mansa e olhar firme, sempre fora subestimado por muitos. Diziam que era sonhador demais, pastor demais. Mas os que realmente o conheciam sabiam que havia algo diferente ali. Era alguém capaz de conversar com ateus, anarquistas e críticos ferozes da igreja sem jamais perder a paz que carregava no peito. Ele não dominava as salas. Ele as desarmava. Até quem discordava dele saía desconcertado. Não por ter sido derrotado, mas por ter sido realmente enxergado. O Papa, certa vez, sussurrou a um confidente que Tegel era o único naquele Vaticano que ainda sangrava quando a igreja sofria. E foi por isso que ele foi o único chamado naquela noite silenciosa. A porta se fechou e 1 hora depois, ele saiu de lá pálido, sem dizer uma palavra. Mas não voltou para seus aposentos. Foi direto para a capela do Santíssimo e ficou ali até o amanhecer, ajoelhado, imóvel. Havia ainda um terceiro nome envolvido nessa história, o professor Dante Bellori, historiador renomado, orgulho da Itália e espinho no coração do Vaticano. Passou a vida dissecando os papas com a precisão de um cirurgião. Sabia citar concílios e decretos como se os tivesse escrito, mas não buscava a verdade. Queria a posse da verdade. E para ele, o silêncio de Leão XIV era um escândalo, uma ameaça e, sobretudo, uma oportunidade. Quando o Vaticano organizou um pequeno encontro teológico reservado, sem câmeras, sem registros públicos, apenas sob as pedras do Palácio Apostólico, Bellori garantiu sua presença. Não levou cadernos, nem caneta. O que ele trazia era mais afiado, uma mente moldada como lâmina, pronta para cortar sob o disfarce da erudição. O lugar era simples: 12 cadeiras, um crucifixo, uma mesa de carvalho antigo. O ar carregava o cheiro de livros antigos e tensão nova. Escondido atrás das tapeçarias, um único gravador do Vaticano piscava em silêncio, como um olho assustado que não ousava testemunhar. Ninguém ali ainda sabia, mas aquele encontro não seria lembrado por tratados ou doutrinas. Seria lembrado por um instante em que o céu, depois de calado por tanto tempo, ousou se pronunciar, porque Leão tinha visto algo, e pela primeira vez desde que voltara da peregrinação, ele falaria, não ao povo, não em pronunciamentos, mas ali, diante de 12 homens. E mesmo assim, apenas um deles até aquele momento havia carregado o peso inteiro do que fora revelado, o cardeal Tegel. A pergunta pairava no ar como incenso que não sobe. Por que ele? Que segredo era esse tão sagrado que nem mesmo os arquivos da igreja ousaram guardar? O que Leão XIV viu não era uma política, era uma ferida. E naquele dia, ela começaria a sangrar em palavras. O silêncio no recinto começava a pesar. O ar parecia espesso, não de calor, mas do peso do que não se dizia. Bellori se inclinou para a frente, mãos cruzadas com falsa reverência. Mas seus olhos denunciavam. Ele não estava ali para aprender, estava para extrair. Com a voz suave e polida como a de quem já havia calado bispos e vencido teólogos em debate, soltou a pergunta que ensaiava há dias. Por que Vossa Santidade se recusa a revelar o que aconteceu no Monte Adarash? A frase veio coberta de cortesia, mas carregava o fio de uma lâmina. Era o início de um jogo antigo e cruel, onde as palavras eram meras armas disfarçadas. Bellori estudara o silêncio do Papa como outros estudavam as Escrituras. E agora, sem cerimônias, ele tentava rompê-lo. A tensão no ar podia ser tocada. O ambiente, antes solene, agora era território de confronto. Não de espadas, mas de verdades guardadas e perguntas afiadas. O Papa, no entanto, permaneceu sereno. Não olhou diretamente para seu acusador. Seu olhar se perdeu além da mesa, como se ainda visse diante de si o monte onde tudo havia começado. E então, com a mesma calma com que se respira diante do sagrado, ele falou. Nem toda a verdade foi feita para ser dita. Algumas são entregues à alma, não à língua. A frase caiu na sala como pedra lançada em águas profundas. Silenciosa, mas impossível de ignorar. O impacto dela se espalhou como ondas. Um padre mexeu-se na cadeira. Outro pigarreou.
Um terceiro lançou um olhar a Belore, quase como quem pede que ele continue pressionando. E Belore, fiel à sua natureza, não hesitou, sorriu, não de forma vulgar, mas com a sutileza de quem acredita ter exposto uma falha. Uma saída conveniente, murmurou. Mas nós não somos crianças, somos guardiões do conhecimento. Se Vossa Santidade presenciou algo de grandeza espiritual, isso não deveria pertencer à Igreja? A todos nós? Os olhos do Papa voltaram para ele. Estavam limpos, firmes, sem qualquer traço de ofensa. Nem tudo que é sagrado foi feito para se tornar espetáculo, respondeu. Há visões que só falam no silêncio, e há verdades que se corrompem no instante em que são traduzidas. A voz dele não era de defesa, era de luto, como se falar fosse por si só um tipo de perda. O cardeal Tegel, sentado à sua direita, baixou os olhos. Suas mãos estavam entrelaçadas com força, como se tentassem segurar algo dentro de si. Um leve tremor as atravessava. Ele sabia do que o Papa falava, e a lembrança, seja lá do que fosse, ainda morava nele. Belore notou. Seus olhos saltavam entre Leão e Tegel, buscando respostas onde só havia silêncio. Então Vossa Santidade viu algo. Ele insistiu com a voz mais baixa, mas cortante, e contou apenas a um homem. Agora não era mais curiosidade, era acusação. A pergunta ficou ali, crua, exposta, sem piedade. Era a dúvida que todos ali carregavam, mas nenhum tivera coragem de pronunciar. Por que Tegel? Por que o cardeal calmo e entristecido de Manila foi o único escolhido para guardar essa revelação? Por que não os líderes da doutrina? Por que não a cúria? Por que não a própria igreja? O silêncio voltou, mas já não era o mesmo. Perdera a reverência. Agora era um intervalo tenso, como o instante exato em que o céu se prepara para desabar. O Papa não respondeu de imediato. Fechou os olhos por um breve momento, não como quem está cansado, mas como quem reza. E quando os abriu novamente, havia neles o olhar de alguém que já havia sepultado algo santo demais para ser exposto ao mundo. Nada se mexera na sala, mas tudo dentro dela havia mudado. Belore recuou ligeiramente, medindo os limites entre ousadia e blasfêmia, mas experiente demais para recuar. Sua voz perdeu o tom aveludado. Agora era afiada, movida por ambição. Ao esconder o que viu, o senhor está protegendo a igreja? Questionou. Ou está manipulando os fiéis? A pergunta, dita num tom calmo, veio como uma acusação em forma de sentença. Não deixava espaço para dúvida. Era um golpe, envolto em aparência de diálogo. Alguns dos presentes remexeram-se, visivelmente desconfortáveis. Um sacerdote rabiscou algo às pressas na margem de seu caderno de couro, mas sua mão tremia. Um arcebispo de Viena mantinha os olhos fixos no crucifixo, como quem se recusa a assistir à tempestade que se formava sobre a mesa. O Papa não piscou, mas algo dentro dele se moveu. Quando falou novamente, não havia mais ambiguidade poética em suas palavras. A voz se fez firme, enraizada. Não flutuava mais, ela pesava, como quem entende que diante do que está por vir, já não se pode esconder nem suavizar o que precisa ser dito. O ambiente inteiro parecia suspenso no tempo. Cada palavra era um fio puxado de um véu, que ninguém ali estava pronto para ver cair. O Papa, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa de carvalho, não se movia. Não levantava a voz, não gesticulava. A força dele não vinha do tom, vinha da presença. E quando falou, não era para Belore, era para todos, talvez até para algo além dali. Quando um pastor protege os lobos dos cordeiros, ele está escondendo o perigo ou salvando o rebanho. As palavras não foram ditas ao acaso. Elas tinham peso. Não eram respostas. Eram verdades cruas, lançadas ao meio da sala como quem quebra o silêncio com responsabilidade. Então ele fez uma pausa e, ao invés de argumentar, voltou à memória. Em 1996, eu era bispo em Caquita, uma região que sangrava por dentro. Rebeldes Farc devastaram vilarejos inteiros como fogo em campo seco. Enterrávamos corpos em covas tão rasas que a própria chuva os devolvia à superfície. Fechou os olhos por um instante. Não para dramatizar, mas como quem recolhe uma dor antiga. Certa noite, um menino foi trazido à catedral. Não devia ter mais que 6 anos. Os pais tinham sido executados por se recusarem a delatar outros. O braço dele estava em pedaços, e o espírito, pior ainda.
O silêncio que tomou a sala não era de reverência, era de ferida aberta. Nos reunimos em volta dele, eu e os padres. Não tínhamos nada além de orações. Nenhum remédio, nenhuma estratégia. Só presença. Respirou fundo. E então veio o que ninguém esperava. Algo aconteceu. Não vou dizer que foi divino, nem que foi ilusão, mas o que vi naquela noite não cabe nas leis da física desse mundo. Olhou diretamente para Belori, não com desafio, mas com uma verdade incontornável. E eu nunca escrevi sobre isso, porque aprendi que às vezes registrar um milagre mata o seu propósito. Nem toda luz cabe no papel, e há glórias que, se nomeadas, se tornam prisioneiras da dúvida. Do outro lado da mesa, Tegel levou discretamente a mão ao rosto. Era um gesto pequeno, mas impossível de ignorar. Uma lágrima escorrera, e ele a limpou rapidamente, como quem se envergonha da própria verdade. Belori viu. Como um falcão, agarrou aquele momento. A voz veio mais aguda. Então o senhor viu o quê? Um milagre? Um aviso? Agora, ele não perguntava mais como um curioso. Era um ataque. A sala ficou fria. As paredes grossas do Vaticano, com séculos de história, pareciam se inclinar sobre todos. Mas o Papa não cedeu. Nem piscou. Dentro de seus olhos havia algo mais antigo que títulos e mais afiado que argumentos. Uma chama que não vinha da razão, mas da essência. E foi quando Belori, que começara com voz calculada e gestos elegantes, perdeu todo o verniz. Já não havia contenção. Ele se ergueu num rompante, a cadeira rangendo sobre o mármore, e gritou: "Então, o que é isso? Uma encenação? Uma profecia enterrada? O senhor é pastor ou fantoche do medo?" Ninguém se moveu, porque o Papa já estava de pé, não de forma abrupta, não com drama, mas com uma firmeza que falava mais alto do que qualquer grito. Deixou seu lugar, passou por Tegel e pelos demais, até o centro da sala, onde a luz da única luminária de ferro desenhava sombras em seu rosto. Ele não precisou levantar a voz. "Quando caminhei por aquela montanha", começou, "o vento queimava meu rosto com cinzas. As pedras sob meus pés estavam quentes, não do sol, mas da tristeza. A fala era lenta, pesada, como quem não apenas se lembra, mas revive. E ali, numa clareira sem nome, eu vi uma criança, o corpo em chamas. Mas ele não corria, não se debatia, só gritava, de pé. Os olhos do Papa agora estavam fixos, não em Belori, mas em algo, ou alguém, que só ele parecia enxergar. Havia algo além dele, algo que ninguém mais naquela sala podia ver. E então, com a voz embargada pela memória, o Papa disse que os anjos estavam ao redor daquela criança e choravam, não porque não pudessem salvá-la, mas porque não lhes era permitido. Um leve murmúrio de espanto percorreu os presentes. Um cardeal levou a mão ao terço. A voz do Papa falhou apenas por um instante. E naquele grito, disse ele, eu ouvi o meu próprio nome. O tempo pareceu desacelerar. Nenhum sussurro atravessou o ar, só o som de uma alma se deixando ser vista. Aquilo não era uma visão do futuro, ele disse por fim. Era a revelação do que o silêncio pode causar. Então se voltou para Belori, não com raiva, mas com algo mais denso, um luto que vestia a autoridade. Você chama de ingenuidade o fato de eu não compartilhar o que vi. A voz dele agora estava baixa, trêmula, mas carregada de fogo. Eu chamo de reverência. Olhou em volta. Aos estudiosos, aos bispos, aos céticos, aos que ainda criam. Nem todo momento divino foi feito para ser documentado. Alguns são convites à transformação. Deu um passo em direção à mesa. A luz tremeluzia sobre ele, e o movimento sutil do lustre projetava sombras nas paredes como asas em movimento. Mas a mudança, continuou ele, não vem para os que dissecam o sagrado como se fosse objeto de estudo. Vem para os que permitem que o invisível toque a consciência até que ela finalmente estremeça. Ninguém respondeu. Ninguém ousou, porque naquele instante todos entenderam que aquilo já não era mais sobre teologia, nem sobre segredos. Era sobre uma igreja que talvez tivesse se tornado esperta demais para ainda ser sensível. A chama do confronto já havia ardido forte. Agora restava a fumaça, aquela que permanece quando tudo se cala e o essencial finalmente aparece. O Papa continuava firme no centro da sala. Belori, antes tão eloquente e seguro, agora permanecia em silêncio.
Os olhos semicerrados não revelavam desafio, mas confusão. Sua lâmina perdera o fio. Seu plano se desfazia, porque o que encontrou ali não foi um escudo de defesa, mas um poço de dor, profundo demais para ser tocado. O Papa se voltou para ele, não para humilhar, nem para vencer, mas para deixar uma última frase, daquelas que nenhuma réplica suporta. Você confunde segredo com engano, disse ele com suavidade, e revelação com espetáculo. Depois percorreu a sala com o olhar, fixando os olhos em cada homem ali. Bispos, teólogos, críticos, e nenhum conseguiu sustentar por muito tempo, não porque fosse um olhar severo, mas porque carregava tristeza. Vocês queriam uma confissão, continuou, mas o que eu carrego não é meu para confessar. Não foi-me dado para manchetes, e sim para a humildade. E então voltou os olhos para Belori. Você fala em acesso, em direito, mas nem tudo que é sagrado sobrevive à sede por posse. Foi então que ele disse o que ninguém esperava. Eu contei ao cardeal Tegel, porque só um coração que chora com os pobres, reza com os prisioneiros e escuta sem desejar falar poderia suportar o que vi. Ninguém se mexeu, ninguém respirou alto, porque naquela frase algo foi nomeado, algo que muitos ali jamais tinham tido coragem de admitir. A igreja tinha se tornado rica em palavras, mas pobre em silêncio, rica em discurso, mas carente de virtude. Vocês queriam conteúdo, concluiu o Papa com a voz soando como um salmo. Mas eu buscava conversão. A frase caiu sobre todos como poeira sobre a pedra. Definitiva, pesada, inquestionável. Belori abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seus lábios se moveram uma vez, depois pararam. As mãos, que antes se apoiavam firmes sobre o diário fechado, agora tremiam levemente. Ele não tinha mais nada, e naquele silêncio, a sala finalmente escutou a si mesma. Não o debate, nem os argumentos, mas o que sobra quando a verdade, dita sem grito, se impõe. Um bispo fez o sinal da cruz, outro chorou abertamente, e Tegel, com as mãos ainda entrelaçadas, continuava de cabeça baixa. As lágrimas ainda marcavam o rosto de alguns. A igreja não havia sido repreendida, ela havia sido lembrada. E naquele momento, entre os que permaneciam em silêncio, não restava mais a ansiedade da dúvida, mas a serenidade de quem, finalmente, entendeu o que precisava ser ouvido. O silêncio não era mais um peso, era sagrado, não porque todas as respostas haviam sido dadas, mas porque, enfim, as perguntas certas haviam sido feitas. O Papa não retornou ao seu lugar. Continuou ali, no centro da sala, onde a luz e a sombra dançavam sobre as dobras de sua veste, e todos os olhares repousavam, não com curiosidade, mas com reverência. Quando voltou a falar, sua voz era baixa, não cansada, nem abatida, mas carregava o tipo de silêncio que só as coisas antigas conhecem. Era a calma de quem já conheceu muitas tempestades. Ele disse que aquilo não se tratava de visões, nem de segredos ou confissões. Era sobre que tipo de igreja estávamos nos tornando. Seu olhar percorreu a sala lentamente, não buscando cargos ou títulos, mas corações. Se não conseguirmos confiar no silêncio, ele pausou, vamos nos afogar no barulho. E então, não se voltou para Belori, nem para Tegel. Seu olhar foi para o fundo da sala, para o espaço vazio onde ninguém estava sentado, como se falasse não ao presente, mas àqueles que ainda procuram, ainda duvidam, ainda esperam. Aquele momento, ele disse, não era para o professor Belori, nem apenas para o cardeal Tegel. Seus olhos se elevaram, não para as paredes nem para o teto, mas para além. Era para você, e mesmo sem câmeras, parecia que 1000 olhos invisíveis o fitavam naquele instante. Era para quem ouve em silêncio, para a alma cansada de ruído, para o crente que ainda se pergunta se o sagrado ainda tem lugar neste mundo. Ele deu um passo à frente, a voz mais suave do que nunca, mas mais firme do que antes. Você consegue escutar sem exigir? Crer sem espetáculo? Seguir sem precisar que o fogo caia do céu? A sala permanecia imóvel, mas algo havia mudado. Não no mármore, nem nos móveis. Algo dentro das pessoas. Aquela virada sutil da alma, quando a verdade não precisa mais argumentar, ela apenas se faz presente. Não houve aplausos, nenhuma declaração oficial, mas algo havia terminado ali. E algo mais antigo, mais calado
e mais corajoso havia começado. Não era sobre resposta, era sobre despertar. E para muitos, aquele silêncio foi mais eloquente do que qualquer discurso. O recinto não ecoou com palmas. Também não terminou em debate. Não houve encerramento formal, nem cerimônia. As cadeiras continuaram ocupadas, mas ninguém se atreveu a dizer uma palavra. Não por medo, mas porque algo mais sagrado havia se instalado, algo que fazia de cada frase um possível sacrilégio. O Papa permaneceu no centro, agora imóvel, como quem oferece, uma última vez, o próprio silêncio. Não como fuga, mas como convite. Do lado de fora, os sinos da Basílica de São Pedro começaram a tocar. Não era um dia festivo, nem luto, apenas a hora. Mas, ali dentro, o som soava como uma bênção. E então, sem dizer mais nada, ele se virou e caminhou lentamente de volta à sua cadeira. Não porque tivesse acabado, mas porque já havia entregue tudo o que se pode oferecer sem transformar o fogo em cinza. Ninguém o acompanhou, porque ninguém podia. Permaneceram ali, quietos, até que o próprio silêncio se tornasse um sermão. E agora, talvez reste a você a pergunta inevitável. O que teria feito naquela sala silenciosa com o Papa Leão e o Cardeal Tegel? Teria pressionado por detalhes? Exigido explicações? Procurado amparo em doutrinas para conter o que não pode ser contido? Ou teria simplesmente se sentado com eles no peso do que não se diz e chorado pelo que não se pode nomear? Existem verdades que não querem ser debatidas, apenas testemunhadas. E existem feridas que a Igreja ainda carrega, não porque lhe falte poder, mas talvez porque, por tempo demais, lhe faltou coragem para sentir. Não era uma coletiva, tampouco um espetáculo, e nem mesmo uma revelação no sentido comum da palavra. Era algo mais profundo, mais cru, um espelho, não voltado aos sistemas, mas às almas, um convite silencioso para olhar para dentro, onde as respostas não gritam, mas sussurram. Naquele momento, não se tratava de entender o que havia sido dito, mas de perceber o que havia sido sentido. Era como se o tempo tivesse parado, não para explicar, mas para permitir que algo muito mais íntimo se movesse por dentro. Ali, ninguém estava sendo convencido. Estavam sendo chamados, não por um argumento, mas por uma verdade que não exigia aplauso, apenas presença. Aquelas palavras não foram deixadas para impressionar, mas para marcar, para tocar o lugar em nós que muitas vezes esquecemos, aquele onde a fé não precisa provar nada, apenas respirar, porque talvez ao longo do caminho tenhamos esquecido como sangrar com dignidade, como permitir que o sofrimento nos humanize, sem que o medo nos cale. Essa não foi uma mensagem dirigida à mente, mas ao espírito. Um lembrete de que, em tempos tão barulhentos, o que é realmente sagrado raramente vem gritando. Que todos nós tenhamos coragem de buscar a verdade com um coração humilde, e que a sua alma, mesmo que em silêncio, não saia desta leitura do mesmo jeito que entrou. Porque há momentos que não contam histórias, eles nos moldam, e às vezes tudo o que a alma precisa é disso, de um instante onde o sagrado a chama, e ela, enfim, responde.